Permanente. As regras, 40 minutos para o nosso contribuinte que vai debater este tema. Após, nós teremos a inscrição, igual à primeira mesa. Cada pessoa pode se inscrever para tirar suas dúvidas. 3 minutos. E após, mais 5 minutos para fazer o fechamento, o nosso palestrante, tá bom? Meu nome é Aniele, sou diretora do SINT Regional Ceará-Mirim e Extremóis. Bom dia a todos, me chamo Sérgio Carvalho, também faço parte da direção do SINT Regional Ceará-Mirim e vamos aqui anunciar o nosso, quem conduzirá o nosso debate, que será o palestrante Rogério Fernandes Gurgel, doutor em Educação pela UFPB, na linha de Políticas Educacionais, é professor de Matemática na Rede Municipal de Ensino de Natal. Boa palestra a todos. Gente, meu bom dia a todos, né? Primeiro eu quero colocar que essa ideia do Fundeb começou conosco, né? No início dos anos 90, eu era diretor do sindicato, rede estadual, né, do SINT, e a gente constituiu, junto à confederação, um grupo de assessoramento técnico para construir a ideia de um fundo nacional, né, que garantisse a valorização do magistério. É isso que a gente queria. O que foi que a gente levantou? Quanto é que existe de receitas no país, em todas as redes e sistemas de ensino? Quantos são os professores? Né? E por aí vai, os estabelecimentos de ensino. Então, essa ideia, por exemplo, por que é 60% do salário do professor? Na época, a gente verificou que as despesas com o salário do professor correspondia a 60% das receitas. Agora, a nossa ideia era um fundo dos 25% mínimos para a educação. Juntar todo esse material, todo esse recurso, no fundo, que seria justamente distribuído conforme as matrículas. Então, essa ideia foi nossa. Foi do SINT aqui e da confederação dos seus representantes de todos os estados. Pois bem, Fernando Henrique ganhou a eleição muito rapidamente, eu quero passar aí, né? E a gente foi apresentar a conta. Agora vamos trabalhar a questão do fundo. E ele voltou atrás. Não, esse negócio é muita gente. Aí veio o Fundef, só para o ensino fundamental, né? Porque o ensino fundamental sempre foi a maioria, né, dos nossos alunos, né? Sempre eles vão fazer um fundo só para a maioria aí e o resto que se exploda. Na realidade foi isso aí. A ideia de piso salarial e por aí a coisa degolou. Bem, o que é que eu trago aqui para hoje, né? Eu vou fazer um recorte, né? Porque o Fundeb permanente é muita coisa. É muita coisa, né? Eu vou pedir a companheira para passar, para ir para o finalzinho, final mesmo. Aí, ó. Isso aí é o que eu estou me baseando hoje para fazer essa observação. Então, o Fundeb permanente, ele tem 2 leis já, não é? Essa primeira lei lá, a segunda, quer dizer, 14.113 de 2020, foi a que criou o Fundeb permanente. A partir daí, né, um ano depois, a gente já teve outra lei, a 14.276, que fez alterações bastante substanciais que eu quero comentar aqui com vocês, né? Além disso, né, eu trabalhei também com o site da Secretaria do Tesouro Nacional, onde tem coisas assim
receitas bastante recentes, eu peguei hoje de madrugada, né, nesse site aí, de Ceará-Mirim, que eu quero colocar aí no finalzinho. Por favor, volte para a segunda. Então, o que é o Fundeb permanente, né? 20% dos principais impostos, né, estaduais e municipais. Primeira coisa que a gente tem que colocar isso. Os impostos próprios do município não entrou no Fundeb. Tipo, o ISS, o IPTU, o ITBI, que são impostos municipais. Ele não entrou, nenhum desses fundos que existiram e continua não entrando, né, na questão do financiamento da educação. Entra do ponto de vista de cumprir os mínimos exigidos, os 25% mínimos exigidos para ser aplicado na educação. Aí você vai ver aí, ó, o que é ele? Ele é distribuído de acordo com as matrículas, né, de cada sistema de ensino. E o que é o custo-aluno? O custo-aluno, você divide as receitas pelas matrículas. Então, esse valor aí é o custo-aluno, que hoje estão recebendo outros nomes, né? VAT, DAF, a lei do Fundeb, aí, a mais recente, ela coloca isso, né? Então, o Estado, olha, tem a conta nacional, receitas e matrículas, dá um valor. Naquele Estado onde essa conta ficar abaixo, aí é que vem a história da complementação. Ou seja, a União complementa aquele Estado que fica abaixo desse. A União não, o fundo, né? Vai complementar de acordo com se ele ficou abaixo, né? Vamos passar aí, por favor. Então, quais são esses impostos, né? O FPE, Fundo de Participação dos Estados, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPVA, que é dos carros, né? O ITCD, que é o Imposto de Herança, e o IPI, é o Produto Industrializado, esse é o do Estado. Observe que do município entra o FPM, o ITR, Territorial Rural, né? ICMS e IPVA, né? Esses são os principais. Ali na casa do estadual, ainda entra a história da dívida tributária, ou seja, toda aquela dívida que é paga depois, né? Isso também tem que entrar na conta do Fundeb. E o adicional do ICMS. O que é esse adicional? É bastante interessante. Você tem um produto que é considerado supérfluo, né? Por exemplo, álcool, cigarro. Então, o Estado ele bota um adicional lá para cobrar mais do que a arrecadação normal, né? Do ICMS que é colocado para os outros produtos, né? Interessante, né, falar nisso, né? Eu estava comentando a história dos 33%, né? De onde é que vem os 33% que tão grande esse valor de reajustar o nosso salário, né? No município a gente não conseguiu, no estado a gente conseguiu, né? O que aconteceu? Na pandemia houve a evasão, né? A evasão escolar, as matrículas, né? Mas as receitas cresceram. As receitas cresceram. Por quê? Porque os produtos alimentícios, por exemplo, subiram demais, né? Então a arrecadação, só para dar uma ideia, a arrecadação subiu bastante. Então quando você divide um valor grande pelo divisor que está diminuindo, você vai ter um valor maior. E isso foi a história dos 33%, né? Que aconteceu. Então, além disso, né, você tem essa história da ponderação. Essa ponderação é bastante interessante. Ela varia, né, de acordo com cada etapa e modalidade de ensino, né, e também da sua localização, se é na zona urbana ou rural, né. A gente vai ver aí, pode passar, por favor. Como é isso? Ó? Se você tem, por exemplo, uma creche de tempo integral, né? A referência sempre é os anos iniciais do ensino fundamental. Você vai ver aí, né, a quarta linha, anos iniciais do ensino fundamental, a ponderação é 1, né? O que é isso, né?
Aí a gente vai lá para a EJA aqui, ó, a penúltima, né? 0,80. O que é isso? Para cada matrícula que tem no ensino fundamental, né? Vamos dizer, se eu passo R$1 para lá, para a matrícula de EJA eu só passo 80 centavos. Isso é uma discriminação com, né, a grande maioria dos trabalhadores. Tem um trabalhador que está na EJA. Então tem essa diferenciação. E o detalhe que eu também chamo a atenção é que você está dobrando a jornada, mas não está dobrando o valor. Porque na realidade, se você tem um valor para o tempo parcial, se ele é integral, tinha que dobrar esse valor da ponderação, mas não dobra, né? Você vai ver ali, né? Integral pública 1,3, integral parcial 1,2, né? Quer dizer, para lá eu dou R$1,30, para o parcial eu dou R$1,20, não dobra. São as incongruências dessas políticas, né? Pode passar, por favor. Então, o que aconteceu, né? Antes, a União só contribuía com 10%, né, do total do fundo. O que aconteceu? Essa mobilização que veio criar essa lei, principalmente, né, no final de 2020, né, foi uma mobilização que envolveu todos os partidos e todos os setores organizados da sociedade, as entidades de classe e por aí vai, né? Foi uma organização que levou o que a gente conseguisse aprovar essa questão. Ou seja, a União tinha que aumentou a sua participação em mais 13%. Mas observe que a coisa só vai acontecer até 2026, né? Vai aumentando gradativamente esse percentual da União. No 6º ano vai chegar a 23%. Como é feita a distribuição de recursos, o valor anual por aluno é esse BAF, né? Tem dois termos aí, né? É muito técnico a questão da lei, mas a gente vai destrinchar alguma coisa. Por exemplo, tem VAF e VAT, né? Uma das inovações que essa lei trouxe foi colocar, né, no valor do custo aluno também os recursos do salário educação, que é uma coisa que era fora, né? O nosso custo aluno, ele é sempre calculado na questão do que define a Constituição, nos impostos, né? Nos impostos. O salário educação é uma contribuição, é uma taxa. Contribuição. Então, não devia fazer parte, até porque o salário educação, ele é uma verba que é para garantir a manutenção das escolas, né? E se você vai pegar isso e juntar tudo num fundo, como se fosse uma nova receita, né? Aí tá escamoteando uma coisa bastante interessante que a gente prega, que é a taxação das grandes fortunas, que não está acontecendo. Ora, você tem um iate, você tem um aviãozinho ou um helicóptero, você não paga imposto. Agora você tem um carro e uma moto, você está pagando imposto. Então, essa relação desigual da tributação no Brasil, ela precisa ser revista. Até porque o Plano Nacional da Educação, ele coloca uma meta, né, até 2024, está bem pertinho, né, de você aplicar pelo menos 10% do produto interno bruto em educação. Essa é a bandeira que a gente levanta enquanto entidades, que a coisa não pode só se basear num fundo. A gente tem que aliar a questão dos fundos também à questão da produção. É tanto que o Bolsonaro, ele derrotou uma coisa bastante importante, que era a recuperação do salário mínimo, né? Governo Lula, governo Dilma, né? Tem que registrar isso, né? O salário mínimo era reajustado, não só pela inflação, mas tinha também percentuais que refletiam o aumento da produção, né? Do produto interno bruto. E Bolsonaro, a primeira coisa que ele fez foi tirar essa história do PIB, do produto interno bruto. Isso aí já está repetido, mas tem um detalhe aqui, esse finalzinho aqui, ó. Como é que é a história dos 23%? Né? Ele é dividido
no final do 6º ano, né? De 3 maneiras. 10% vai para a rede estadual, né? Vai para o Estado. Agora, 10,5% vai ser distribuído para as redes estaduais e municipais. A novidade aí é esse 2,5%, né? 2,5%, que está vinculando esse repasse, né? À questão da melhoria da qualidade dos estabelecimentos, né? Quer dizer, é a história da meritocracia, né? Que a gente sempre condena, né? Porque é uma coisa que exclui, né? Você vai privilegiar setores, algumas pessoas, alguns estabelecimentos, e não o conjunto, né? E meritocracia a gente condena por isso, porque exclui. Pode passar, por favor? Olha aí. Esse quadro aí, ele reflete bem a realidade de Ceará-Mirim, não é? Você vai ver, não é? Uma coisa que eu achei interessante, não é? A zona rural do ensino fundamental dos anos iniciais é a mais, né? É a mais contemplada nisso aí. Isso é o censo de 2011, né? Desculpa, 2021. Porque é assim, essa portaria, que ela é editada, portaria interministerial, entre o Ministério da Educação, no caso a Economia, e o presidente também entra na sua assinatura. Então, essa portaria ela é de setembro de 2021. Ou seja, o censo normalmente é março, maio, por aí. Ou seja, já entrou as matrículas de 2021. Aí a gente vai ver como é isso aí, né? A distribuição por etapa e modalidade de ensino, né? A creche, aqui a gente não tem creche por tempo integral, pelo menos não entrou aí, né? Nem creche por tempo integral, nem pré-escola de tempo integral, não tem. Ensino fundamental, anos iniciais, urbano e rural, ensino finais, urbano e rural, AEE mais EE. Atendimento de educação especial e educação especial. Eu juntei as duas coisas que diz respeito a essa modalidade de ensino da educação básica. EJA, avaliação do processo. Essa foi a grande discriminada. Eu mostrei lá atrás que essa aí, a ponderação é 0,8, né? É menos de 1. E essa finalzinha, bastante interessante, que é a quilombola, né? E indígena, né? Entrou também, achei bastante grande, 613 matrículas que contemplam essa modalidade de ensino. Vamos passar? Agora eu vou comentar essas alterações. Né? Isso foi em dezembro do ano passado, né? Veio essa lei 14.276. Tem 3 coisas bastante importantes para a gente se apropriar dessa lei. O que foi que ela trouxe, né? Essa modificação da lei do Fundeb permanente. Então, o primeiro é o seguinte. Olha, observa, os 70% do fundo remunera os profissionais de educação, conforme a LDB define os profissionais de educação. Aí vem aí o vermelho, ó, e profissionais de função de apoio técnico, administrativo ou operacional. O que é isso aí? É desde o porteiro, né, merendeiro, está tudo aí, né? Técnico operacional, tudo isso aí, né? Quer dizer, isso está dentro da conta do salário do magistério. Porque a ideia nossa, desde lá, do início dos anos 90, não, é magistério, sala de aula. Acabou-se. Mas de lá para cá, a coisa mudou muito, né? Aí entrou o diretor, supervisor, orientador, entrou os profissionais da educação, e agora esses, né? E agora está cada vez mais difícil repartir o bolo, né? Bem, outra. Olha lá, para atingir os 70%, o que é que eles agora podem fazer? Muita gente aplaudiu isso aí, rateio. Em vez de reajustar o salário, né, essa lei lá vem autorizar o rateio, né? Olha lá o que é que diz. Reajuste salarial sob a forma de abono
abono, aumento salarial, atualização ou correção salarial. Olha lá a bonificação, né? Além disso, a outra novidade que vem aí dessa é a história de psicólogo educacional e assistente social também, só que não é dentro dos 70%, né? Vai ser dentro dos 30% restantes, né? Ou seja, os sistemas vão poder contratar, em breve será mesmo, vão poder contratar psicólogos e assistentes sociais com recurso do Fundeb, dos 30%, né? Não vai entrar nos 70%, porque já botaram muita gente aí, né? Nos 70%. Ok, vamos passar. Aí está repetindo, né, gente? Não, aí é o seguinte. Isso aí em 2022. Isso foi um dado da Confederação Nacional de Municípios, a mesma que está mobilizando para não pagar o piso da enfermagem, né? A Confederação Nacional de Municípios. Então, a gente tem, na segunda coluna, Ceará-Mirim, né? As receitas previstas para esse ano de impostos, 59 milhões, né? A complementação VAPF, 507 mil. A complementação VAT, 11 milhões, né? Por isso que dá maior, porque está entrando aí a verba do salário da educação. E o finalzinho total, né? Observe o governo estadual aí. Eu botei município do total e governo estadual, né? 1 bilhão, né? 1 bilhão, mais de 1 bilhão, 1 bilhão 200, 1 bilhão e 25 milhões de reais, né? 1 bilhão vai complementar esse ano. Vai ter uma complementação de 10 milhões, né? 1 bilhão e 200 mil. Total das receitas, é Estado mais município. Um detalhe disso é o seguinte: uma das coisas que a gente previa muito no início dessa discussão de fundos de financiamento era a questão da municipalização. Municipalização. E ela está acontecendo. Naquela época era meio a meio, né? 50% das matrículas era da rede estadual, 50% muito próximo, né? Era da rede municipal. Eu estava olhando os dados. Hoje, aqui, a rede estadual só representa 36% das matrículas. O restante todo é da rede municipal. Por isso que você está vendo aí que as redes municipais têm mais recursos, né? Você vê ali na terceira linha, o município tem 2 bilhões, né? Previsto para esse ano. Isso aí será já está dentro. E o Estado, um pouco mais de 1 bilhão. Praticamente os municípios estão arrebatando mais, né, os recursos do Fundeb, porque está oferecendo mais matrículas, né? Inclusive, um dos dados que o IBGE coloca é a redução gradativa de matrículas. A gente até pensou, mas ó, se reduzir as matrículas, vai reduzir o salário. Mas não vai reduzir. Eu já disse isso, vou repetir, pelo contrário, né? Se você tiver aumentar a arrecadação e tiver menos matrícula, o divisor é menor, né? Você tem mais recursos para cada um, né? Então, agora, isso é uma coisa do ponto de vista matemático, né? A gente tem que pensar do ponto de vista social, né? A gente tem que levar todos os nossos alunos para a escola. Os alunos da classe trabalhadora têm que estar na escola, né? A gente tem um déficit muito grande aí de creche, né? A trabalhadora, por exemplo, não tem onde deixar seu filho, porque esse setor está muito privatizado, né? E, de certa forma, o poder público tinha que trabalhar nesse sentido, né? Da educação básica como um todo. Aí tem a história da contribuição. Olha, uma coisa é o que você vai receber, outra coisa é a contribuição, né? Porque é assim, não é? Eu vou deixar, no final eu vou colocar o que eu disse que eu vi hoje de madrugada, que é como foi transferido para Ceará-Mirim de janeiro a agosto. Como foi que foi feita essa transferência, né? O que foi? Então você está vendo ali, ó, que Ceará-Mirim
contribuiu para o fundo 47 milhões, né? Um pouco mais de 47 milhões. A União contribuiu com 285 mil, muito pouco, né? Muito pouco a União. Receita total, 48 milhões. Os municípios, aí, governo estadual. Se lembrar que essa contribuição é de 20% dos recursos de impostos que ficam retidos numa conta. A Secretaria de Tesouro Nacional, porque os secretários de Fazenda de todos os estados, né, o CONFAS, né, eles reúnem esses dados e, na Secretaria de Tesouro Nacional, ou seja, a gente tem acesso a todos esses dados, sem precisar depender de município ou estado ou qualquer ente federado, porque já estão lá, né? É só a gente baixar. Ok, vamos passar mais aí. É isso aí, ó, gente. Isso eu peguei hoje de madrugada. Para a gente entender o que é Fundeb, né? Você vai ver lá, Fundeb com o UNIVAT, contribuição da União, do valor anual por aluno, né? E contribuição VAT total. Esse T é o que está dizendo, inclui o salário da educação. O outro não inclui. Aí, ó, Fundeb do FPE. Porque assim, FPE não é estadual, por que que Saramirim recebe Fundeb? Mas é isso. Quando é feito o bolo, quem entrou lá foi do fundo estadual, entrou do municipal, você pode olhar que tem aí, entrou do ICMS, né? Inclusive o ICMS você vai ver aí, ó, que é o maior valor, né? É o maior valor. Eu aproveito para colocar uma coisa que Bolsonaro golpeou os estados, né? Com essa história de reduzir o ICMS dos combustíveis e da energia elétrica. Golpeou os estados. A principal fonte de receita que a gente tem é o ICMS. E essas previsões para 2022, posso ser que ela vá cair, né? Porque percentualmente o imposto do ICMS foi reduzido para combustível e para energia elétrica. IPI exportação, muito pouco, né? Mas, gente, olha lá, a penúltima linha, o ITR, né? Como é bom a gente olhar os números e ver o que é que tem por trás dos números. ITR, Imposto Territorial Rural, Ceará-Mirim, a terra de latifundiário também, né? Aí como eles pagam pouco, ou não pagam, né? Você vê que todos esses milhões aí, o ITR de um semestre, né? Foi R$ 1.685. Muito pouco, dá até para a gente ir um salário mínimo. Eles pagaram, todos os latifundiários de Ceará-Mirim pagaram, né? R$ 1.785 transferência. Lembrar que esse TR é assim, quem recolhe é a União, né? É o governo federal, né? Eles têm que pagar na coletoria, a Secretaria da Fazenda do seu município, 50%, ou seja, a metade volta para o município. Isso aí é a metade, ou seja, foi arrecadado cerca de R$ 3.200, né? Muito pouco, né? A gente que paga tanto imposto, PVA e por aí vai. Fundeb LC. Vou só chamar a atenção. Fundeb TC, antepenúltima linha. E TCMD. Imposto sobre herança. Né? Imposto sobre herança. Muito pouco também, R$ 53 mil. Isso é estadual. E tem essa última aí, né? Você vê aí que tem 10 itens, né? 10 itens que entram na composição, né, das transferências que todos os municípios recebem, né? Aí eu fiz o recorte para Ceará-Mirim, até para vocês perceberem, né, que tem, nesse semestre já tem uma arrecadação bastante substancial. Eu não fiz a soma não, mas se você pegar ali FPE, FPM e ICMS, são os principais, né? Da 42 mil milhões de reais nesse semestre o município recebeu desses principais impostos, né? Eu acho que eu queria parar por aqui. Eu acho que isso aí era a última coisa, né? As referências que eu estou colocando aí, e estou aberto aí às perguntas.
Bom, pessoal, nós temos um tempinho ainda, mas o Rogério já encerrou a apresentação dele. Então, a gente vai abrir para as inscrições. Pergunta, questionamentos, contribuições, tá certo? 3 minutos. Quem não quiser vir ao microfone, pode fazer a pergunta escrita, tá? Entregar aqui na mesa. Tá aberta as inscrições. Bruno. Então, primeiro parabenizar Rogério, né, companheiro, pela apresentação. Achei importante você ter falado no início, né, que essa construção foi uma construção que partiu da iniciativa dos trabalhadores, né, e a nossa confederação ela teve um papel muito importante nessa discussão de discutir o fundo, e que a gente ter 70% para os profissionais em geral da educação possibilita o debate sobre os planos de carreira, também para trabalhadores que não são professores, que não são do magistério. Só assim ressaltar essas duas questões, acho importante. Mas a minha pergunta, né, é sobre essas 3 siglas: VAF, né, VAF, VAT e VAR. Eu queria que você detalhasse mais para o pessoal o que elas são, né, como elas são contabilizadas e como é que está pensada a distribuição, porque antes a gente tinha só uma complementação, que até o Rio Grande do Norte não recebia, né? E a partir de agora do novo Fundeb, a gente tem mais 2 novas complementações. Eu queria que você explicasse melhor como é que elas vão funcionar e o que são, né, em primeiro lugar, e como elas vão funcionar na aplicação desse recurso. Ok, Bruno. Obrigada, Bruno. Está aberta as inscrições. Alguém desejar, pode levantar a mão, que Maria José também leva o microfone. Eduardo. Eu gostaria de parabenizar a explicação do senhor com relação principalmente à parte técnica, foi muito boa. E é uma dúvida minha. O senhor, com a sua experiência, principalmente nessa parte de levantamento de dados matemáticos, qual a recomendação o senhor daria na realização de cruzamento de base de dados relacionada a essas informações do Fundeb com outras bases a nível federal? Há um formato específico de apresentação ou exposição, ou fica a critério do indivíduo que estiver fazendo esse levantamento de informações? E também se o senhor vai disponibilizar esse material para acesso, porque eu tive interesse em ter acesso ao mesmo. Obrigada, Eduardo. Está abertas as inscrições. Mais alguém? Luciana. Podem fazer as perguntas nas folhas de papel físico que tem dentro da pasta, se alguém quiser falar, viu, gente? Eu também tenho algumas dúvidas, Rogério. Primeiro, em relação ao que você falou sobre a questão que está colocado nessa divisão do percentual dos valores que são destinados, né, aos estados e municípios. Tem uma parte ali que você destacou sobre a questão da meritocracia, né? Eu queria entender melhor sobre isso. Como que você enxerga dessa forma, como essa divisão maior, no sentido de que determinado município, determinado estado tem um resultado melhor, isso significa uma meritocracia, porque tem um valor, vai ser destinado um valor maior devido a isso. Não sei se eu entendi bem, e aí eu queria que você, por favor, explicasse melhor, tá? E em relação também a outro questionamento, em relação aos valores dos percentuais
né, que o Estado, ele obrigatoriamente ele tem que fazer na educação, investimento do próprio Estado, né, dos seus recursos que estão fora dessa cestinha aí, básica, né, que o Estado tem que fazer, porque quando o Estado, do RN, ele dividiu o nosso valor de reajuste salarial, uma das coisas que o Estado colocou, que o secretário e a equipe do governo colocou para a gente, né, foi justamente esse valor de 1 bilhão, que 1 bilhão 200 e alguns reais, não está aí, mas você mostrou, né, 1 bilhão e 200 e tantos milhões, né, que o Estado iria receber, né, que era parte do governo estadual. E aí ele disse, pronto, a gente vai ter isso e a gente vai dividir essa parte aqui para dar o reajuste, esperando chegar mais outro repasse, não sei, enfim, para justificar esse parcelamento que foi feito no reajuste do piso salarial da categoria da rede estadual, né? E aí, como é que fica essa questão do investimento que o próprio Estado, fora dos recursos do Fundeb, ele tem que fazer para a educação, né? Como é que fica essa questão? E a outra questão, são três. A outra questão é sobre a questão do ICMS, né? Que o governo Bolsonaro, quando ele baixou o ICMS na questão do combustível, né? Para baixar o preço do combustível, ele baixou o ICMS e aí, consequentemente, vai ter uma baixa, né? Na arrecadação dos estados e municípios, né? Aí eu ouvi uma história que o STF disse que a União teria que complementar a perda que o Estado estava tendo, né? Os estados e municípios. Aí eu queria que você também, por favor, explicasse também essa parte. Obrigada. Dário. Também a professora Leda e a professora Jaciguara, viu? Aí decido aí em que fala pode se encerrar as discussões. Ok, bom dia, tem na mesa. Rogério, eu pediria para fazer uma pontuar, porque o tema é financiamento da educação, e geralmente quando nós nos preocupamos com a questão do Fundeb, porque tem a ver com a manutenção das escolas e dos funcionários e também com os professores. Mas tem uma parte de financiamento da educação que geralmente nós não levamos, a gente não presta muita atenção, que tem a ver com a FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi palco recentemente de escândalos. E é um fundo público, diferente inclusive do Fundeb, que ele sustenta parte da estrutura da educação. Digamos, merenda escolar, transporte escolar, às vezes construção, manutenção da estrutura física das escolas. Quer dizer, é um montante, parece em 2020, ele está mesmo com a pandemia, ele estava em torno de um fundo com 50 bilhões de reais. Então não é pouca coisa. O Paulo Guedes fica com os olhos em cima que ele quer acabar com todos os fundos públicos, para botar esse dinheiro tudinho transferir para pagamento da dívida pública, aos banqueiros nacionais e internacionais. Então eu queria que você falasse qual é a relação do financiamento da educação e a importância do FNDE. Por quê? Porque muita coisa que chega nas escolas, a educação depende desse fundo, mas a gente geralmente não bota o olhar para ele, geralmente é no Fundeb. Então eu queria que você pensasse essa relação, porque ele tem muita importância, foi palco de escândalo recentemente com o dinheiro do FNDE para trator, né? Então tem um monte de coisa para a gente discutir com o financiamento que acredito que seja parte do financiamento da educação. Leda. Tem 3 inscritos. Leda. Dona Leda. Opa, nunca deixei um aluno me chamar de Dona Leda, quanto mais entre colegas. Gente, é que eu sei que
a discussão aqui, o tema é Fundeb, né? Mas eu concordo com o Dário, eu acho que a gente tem que alargar um pouco isso, para a gente não cair nessa coisa que geralmente a nossa luta sempre é em torno de aumentar os recursos para a educação. A gente sabe que a educação é uma resposta necessária para o crescimento do país, para o desenvolvimento do país, né? Fundamental. É importante demais que os governantes desse país entendam que sem educação a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, eu sei que ele tem um tempo curto, um tempo para discutir o Fundeb, mas eu queria lembrar uma coisa importante, porque criam um fundo, né, para a educação e pronto. Quer dizer, antigamente só tinha magistério na educação. Eu sou professora dessa área de estrutura de ensino, trabalhei a vida inteira com isso. Então, a gente tinha 25% reservado, no mínimo, né, para a educação. Aí criou o Fundeb, aí só tem aquele dinheiro. Desse dinheiro, 70% é que é para magistério e demais trabalhadores de educação. Mas não é que a gente queira excluir, é porque o magistério, para que ele funcione, tem que ter o recurso direto, né, da educação, que seria professores e alunos. Tem que ter esse recurso garantido direto. Então, não tem que sair de outros lugares, então, de outros recursos, para pagar os demais trabalhadores que são necessários para essa área. Não, o que é que eles fazem? Alarga um fundo que já é sacramentado aquela quantia, né, para pagar tudo mais, inclusive criando novas categorias. Não é contra nenhuma categoria. É para alargar essa perspectiva dos 25% para a educação e levantar recursos para as demais necessidades. É essa questão que eu acho importante, porque de repente a gente fica, não é, nessa discussão. Ainda acho um jeitinho de tirar um percentual de 2 e pouco por cento para premiar esse ou aquele setor. Quer dizer, de um recurso que deveria ser a garantia de educação plena para a educação básica. Então, acho que é importante a gente reverter isso. Obrigada. Agora é Jaciguara, São Gonçalo do Amarante. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer a oportunidade de nós, servidores da educação, estarmos aqui nesse momento e parabenizar a direção, né, por esse momento tão importante para a classe trabalhadora, que é de aprender e se organizar quanto categoria. Então, com o novo Fundeb, né, o Fundeb permanente, criou-se, como entraram outros profissionais, né, da educação nessa nova lei, criou-se uma grande expectativa em relação ao pessoal de apoio, por exemplo, porteiro, merendeira, né, vigilante. Criou uma grande expectativa deles de melhoramento, né, na sua questão salarial e também na sua questão de qualidade de trabalho. Agora a gente tem direito a rateio, né? Então, assim, foi, como eu já falei, grande expectativa, mas efetivamente, né, na prática, qual será a melhoria para esses trabalhadores quanto à questão salarial e quanto à melhoria de trabalho? Ok, já Derli agora. Derli. Mais alguém, gente, quer falar? Alguém fez alguma pergunta escrita que queira entregar? Quem quiser falar durante a fala da professora, levanta a mão, tá? Ou fala aqui com a mesa, com Maria José. A gente encerra as inscrições na fala da professora. Bom dia a todos. Agradeço a Deus pela sua oportunidade de participar desse evento, né, no qual nós, companheiros, estamos possibilitando um conhecimento maior de nosso interesse. E eu quero fazer uma pergunta seguinte. Isso é uma indagação que está desde o ano passado, engasgado na minha garganta, como eu acredito que esteja na garganta dos demais companheiros.
houve uma expectativa o ano passado a respeito das sobras do Fundeb 70 aqui no nosso município, no qual muitos municípios e estados receberam esse Fundeb 70 e ficamos apenas como espectadores e telespectadores das redes sociais. Vimos colegas recebendo, né, de outros municípios, de outros estados, e aqui a resposta ficou a vácuo. Ficamos sem resposta até o dia de hoje, a respeito da sobra do Fundeb 70 do ano passado. E vimos que foram comprados alguns transportes escolares que, segundo autoridades nossas, foi com o Fundeb 30, né? Mas não se houve resposta concreta em documento, ao ponto de que o Fundeb 70 do ano passado, participamos de vários eventos e encontros junto com o SINT, Ceará Mirim, e nada foi realizado e nem concretizado para nós. E eu creio que também esse é o questionamento de nossos colegas aqui presentes. O que foi feito do Fundeb 70 do ano passado, a sobra do Fundeb 70? Mais alguém inscrito? Podemos encerrar. Rogério vai ter um tempinho para responder os questionamentos. Então, Rogério tem 10 minutos para responder esses questionamentos. Era 5, mas ele não utilizou o tempo todo, né? Tem alguns questionamentos, então a mesa decidiu aqui 10 minutos para ele responder. Com você, Rogério. Bem, eu pedi a companheira aí para voltar lá onde tem. Bota aí, por favor. Deixa eu ver se é. Pode voltar mais um pouquinho. Aí, deixa aí. Primeiro é o seguinte, tem muita coisa ainda a ser definida, né? Esses 2,5% aí, observe que eu fiz o destaque, né? Esses 2,5%, né? Atendimento de melhoria de aprendizagem com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Educação. Ou seja, tem umas questões que são colocadas aí que a gente vê que fere frontalmente a questão da gestão democrática que a gente tanto defende, né? Coloca a coisa assim meia dúbia, né? É assim, por exemplo, o diretor, a avaliação de desempenho, se ele tem desempenho para ou eleito pela comunidade escolar passando pelo curso, né? Está sendo colocada a história da gestão dessa forma, mas não está bem definido, como eu vi na legislação aí. Outra coisa que eu vi que não está bem definido é a história do VAT e do VAT, né? Eu coloquei inicialmente que tem, a diferença que a gente está percebendo, né? Se você pegar a lei do Fundeb, é bastante complicada mesmo. Eu sou de matemática, eu vejo que está bastante complicada. Um montão de fórmulas. Você pega o anexo dela, né? É fórmula que não acaba mais. Mas eu já tinha colocado que a diferença que eu já vi fundamental nesse VAT e no VAF, né, é que um é uma complementação que diz respeito aos impostos normais, né, que a União arrecada. A União arrecada imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, o famoso IR, né, imposto de renda, né, que agora a gente já está chamando, já mudou o nome, né? Na lei mesmo o nome já é diferente. É imposto de renda e de proventos. Se apropriaram também do nosso salário, né? Para taxar como imposto, né? Antigamente não, era só imposto de renda. Se você tem renda, é quem devia ser taxado, né? Aí eu me lembro, né, que Fernando Henrique, ele foi responsável no Senado por um projeto de taxação do imposto das grandes fortunas. Nunca saiu do papel isso aí, né? Quer dizer, as grandes fortunas continuam aí, né? Nos seus jatinhos, nos seus iates, e por aí vai, né? Nas suas ilhas. Mas, né, eu queria chamar a atenção para isso, né? O VAT e o VAP. Eu chamei de VAT e VAP.
não entra o recurso da salário educação, o outro entra. Né? A questão principal é aí. Você vai estar tirando, né? Tirando, onde é que você está tirando esse dinheiro para dar mais uma complementação? Você está tirando do que Dário colocou aí, que é o FNDE. O que é o FNDE? O FNDE é o que é responsável pela arrecadação do salário educação. 50 bilhões que ele se referiu aí é o salário educação. O que é o salário educação? Toda empresa que tem mais de 100 funcionários, ele tem que recolher 2,5% do total da sua folha. Né? Isso aí, em todo o país, é que constitui o salário educação. Originalmente, esse recurso ele era para ser destinado às atividades meios das escolas, trocar fechadura. Aí vem merenda escolar, transporte escolar, livro didático, tudo isso é financiado com o salário educação. Então observe, se você tira isso aí, tira daí para botar na complementação, o que é que vai acontecer? Pode acontecer de faltar livro na escola, de faltar merenda, de faltar transporte escolar, né? Então, o movimento sindical, né, nas conferências, nas confederações nossas, a gente não defende isso, não defende. Porque tem um detalhe bastante importante. Quando a gente definiu um fundo para o magistério, por quê? Porque o magistério é uma atividade fim, ele está na ponta, está lidando com a população, então ele tem que ser valorizado. Os outros são atividade meio. Não é discriminação, não. Você tem que ter outras fontes. O governo estadual, os governos, tem que buscar outras fontes para pagar melhor os funcionários. E não tirar do dinheiro que originalmente foi reservado para pagar o professor. Então, observe, não é discriminação. É trabalho, né, é atividade de natureza diferente mesmo. Diferente mesmo. A natureza do trabalho de um porteiro é diferente de um professor. O professor lida com conhecimento, forma a geração futura. Então, ele tem que ser valorizado, né? Outras receitas. Porque é o seguinte, o fato de ter 20% dos recursos alocados para o Fundeb, a própria lei ela coloca isso. Não desobriga estados e municípios de não cumprir os 25%. Ou seja, vai sobrar 5% desses impostos, né? E tem 25% dos impostos que não entram no fundo. Eu já chamei a atenção aqui, por exemplo, o IPTU do município, o ISS, o ITBI, transmissão de bens imóveis, e o ISS, Imposto sobre Serviço, e IPTU, predial e territorial urbana, isso não entra na composição do fundo. Agora, todo ente federado, no caso municipal, ele tem a obrigação de 1/4 desses recursos, 25%, no mínimo, ser aplicado em educação. O que mais eu quero colocar? Gente, eu participei desde o início dessa discussão, como eu coloquei inicialmente, desde o início dos anos 90, não é? E tem uma coisa que a gente acha importante, não é? Não tem como valorizar o magistério se ele não é valorizado salarialmente. Não tem como. Ah, não, sua atividade é muito bonita, até uns defendem assim. Não, é vocação, né? É uma atividade nobre e tudo, para justificar até pagar um baixo salário ao professor, ou, por exemplo, um enfermeiro, né? Um enfermeiro. Esse 4 mil e pouco é para enfermeiro formado, mas tem a parteira lá, tem o técnico lá que é abaixo, chega a ser pouco mais de R$2.000. Então, é uma grande falácia aí, é como o Dário colocou, eles não querem, né? Os grandes empresários aí das clínicas, eles não querem mexer com o lucro deles, né? Aí, eu queria colocar que a gente tem um grande desafio. O piso salarial profissional nacional, a gente estudou bastante ele, antes dele ser implantado, né? Bastante ele, porque, primeiro a gente viu, né? Nesse levantamento que a gente fez, que no mínimo, 60% das despesas da educação é o salário do magistério, 60%. Essa conclusão a gente fez quando levantou todos os recursos e todas as matrículas do país todo, né? No ano. Como foi que isso aconteceu? Em vários anos, nos anos 90, no início,
a gente fez esses estudos, né? Aí tem uma coisa que eu acho que é o grande desafio nosso, não é? O piso salarial é muito importante. Eu não nego isso aí. Foi quem trouxe, observe, na época, a gente achava importante, foi um salário médio que foi criado, né? Salário médio. A gente encontrou em Alagoas, foi o exemplo mais cruel que eu vi, o salário de um professor, no início dos anos 90, professora do município lá, ganhando R$5 por mês. Então, a importância do piso é essa, para evitar que o professor seja maltratado salarialmente. Ele tem que ter condições de trabalhar, de ter acesso à cultura, para ele poder formar bem as futuras gerações. Mas eu quero dizer que o grande desafio que a gente tem, sabe qual é? É o plano de carreira nacional, não é? Plano de carreira nacional, eu acredito que é um grande desafio. Não basta só o piso, a gente tem que ter, por exemplo, na França é assim, em vários países é assim, você tem um plano de carreira nacional, você pode ir para qualquer canto do país, você vai ganhar aquilo, né? Ou seja, a gente tem uma coisa nacional e não, por exemplo, você tem um plano de carreira em São Paulo, que paga lá X e a gente X menos Y, né? Ou seja, a gente não tem como concordar com isso. Ou seja, a atividade do professor é uma atividade nobre, tem que ser valorizada. Valorizada. Nada da história de trabalho voluntário. Trabalho precário, contratação precária tem surgido aí demais. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Quer dizer, é um artifício que os gestores municipais utilizam para economizar nas costas do professor. Ele economiza com isso, porque não paga os direitos sociais, não recolhe para previdência, ou se recolhe, mas a questão é que você não tem a estabilidade, a garantia, né? Você tem um contrato temporário, depois você vai para a rua, e aí o professor fica sujeito às condições políticas do momento, de quem está, por exemplo, na prefeitura, tipo assim, fazendo esse jogo, né, essa politicagem que a gente sempre lutou enquanto entidade para combater isso aí. A gente tem que ter independência de trabalhar as ideias, de formar, né, dignamente os nossos alunos, os futuros cidadãos que esse país precisa, né? Eu acho que é isso. Um tema bastante interessante e importante para todos nós, né, para toda a categoria que faz parte da educação. E viemos agora agradecer, né, a contribuição muito importante do nosso palestrante, Rogério Gugel, né, agradecer mesmo, e que todos tenham aproveitado nesse momento, nessa primeira parte do nosso seminário. Queremos agradecer e passamos a palavra para Maria José, que ela trará mais informações para a parte da tarde. Agora, obrigado.